Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Então, volume 11, trecho 75, 10 de abril de 1914. O centro de Jesus na terra é a alma, que faz sua vontade. A divina vontade é repouso perpétuo.
Esta manhã, meu sempre amável Jesus veio crucificado e me participava das suas dores, e me atraiu para ele no mar da sua paixão, tanto que quase, passo a passo, o seguia. Mas quem pode dizer tudo o que compreendi? É tanto que eu não sei por onde começar. Só direi que, ao vê-lo, arrancar a coroa de espinhos, os espinhos mesmos obstruíam o passo ao sangue e não o deixavam sair de todo, mas, ao arrancar-lhe a coroa de espinhos, esse sangue jorrou fora por aquelas feridas e lhe jorrava a grandes rios sobre o rosto, sobre os cabelos, e depois descia por toda a pessoa de Jesus. E Jesus, filho, estes espinhos que me atravessam a cabeça, perfuraram o orgulho, a soberba, as chagas mais ocultas das almas, para fazê-lo sair o pus que contém. E os espinhos em meu sangue os curaram, e lhes restituíram a coroa que o pecado lhes havia tirado. Ou seja, o sacrifício agradável a Deus é o sacrifício de um justo. Os sofrimentos que padecemos por consequência dos nossos pecados não tem essa reparação salvífica. Então, mediante a tamanha ofensa que a humanidade, fez contra Deus, somente o sacrifício de um Deus pode reparar. E Jesus assim o fez, e Jesus assim agora nos torna partícipes de seu sofrimento para com Ele, sanarmos as ofensas dos nossas e dos nossos irmãos. Porque com a divina vontade temos em posse o sacrifício, a vida divina de Jesus. E junto a isso todos os seus méritos e atributos. E de igual forma também a nossa coparticipação nos seus sofrimentos. Então, ou seja, dor e sofrimento, cruz, martírio, sofrimento. Não é vida acomodada, mas é luta, é dor, é deixar o humano e estar no divino. Deixar as tribulações, os sofrimentos humanos e estar no divino. Hoje ainda uma pessoa me veio dizer uma coisa que me deixou até chocado. Que eu estou voltando a ser humano. Voltando a ser humano. Ou seja, tornando um de nós, fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Todo mundo faz, o que tem? Não tem problema nenhum. Todo mundo é assim, você não, você tem que ser o diferente. Não gosta de nada, não faz nada, não bebe, não fuma, não sai de casa, não sai com pessoas. E aí hoje, por eu estar ouvindo uma música lá no trabalho, essa pessoa fez esse comentário, tá se tornando um de nós, tá retornando ao humano. E foi ruim ouvir isso, porque de fato, não é para voltar para o humano, não é para voltar para as coisas antigas, não que seja errado ouvir uma música, mas, até no sentido de simular, diante das pessoas, mas também não é para agradar pessoas, é procurar agradar a Deus. Até nem vou entrar aqui em questionamento se houve, se não, é voltar para Jesus. É o que está dizendo no trecho de hoje,
O centro de Jesus na terra é a alma que faz sua vontade. Né? Portanto, se for a vontade de Jesus que eu não estou naquela situação, ouço a música, não tem problema nenhum. Ouvir a música, assistir a televisão, assistir o filme, né? Contanto que aquilo nos traga alguma luz de entendimento, né? De conhecimento às suas verdades, é ótimo, é até uma benção. Mas é como o meu patrão disse, liga aí uma música para você descontrair, né? Ou seja, distrair, né? Talvez esteja falando besteira, mas me mexeu comigo essa situação hoje, porque não é para voltar para si mesmo. Não digo das outras pessoas, eu digo de mim, né? É se ocupar de Jesus, é deixar Jesus, né, reinar, estar no centro. É em qualquer respiro meu ser por Jesus, a não tirar os olhos dele, a não tirar, né, o pensamento das verdades dele, a não deixá-lo de lado para ir ocupar de outras coisas. É esse martírio de atenção que precisamos viver para que ele de fato seja o centro da nossa vida. Seja o nosso tudo, seja o ar que respiramos, a razão pelo qual levantamos da cama todos os dias. Né? Não porque eu tenho que levantar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né, correr atrás das minhas coisas. Não, é tudo para a glória, maior glória de Deus e pela salvação das almas, né, para corresponder ao amor dele, ao ofício que ele me deu, né, me designou a exercer. Como o volume 1 vai dizer, né, só eu e Jesus no mundo. É deixar que esse sangue de Cristo caia sobre nós e queime, purifique todas as impurezas, as imperfeições, as desordens que está em nós, né? Nos desapegando de tudo e de todos para ser para Jesus, e por Jesus eu me dirijo às criaturas, às situações humanas, àquilo que Jesus, a divina vontade me conduz. Né? E eu busco viver essa vida e a comunicar aos outros de uma forma livre também, né? Não com imposição, né? Não apresentando a divina vontade como um fardo, como um peso, mas como uma alegria, um prazer de se viver. A verdadeira felicidade de se viver em Deus. Né? Não com o peso de que, eu não posso, eu não posso. Isso também não posso, não posso nem ouvir uma música. Não, não é isso. É o que Jesus está dizendo. Filha, estes espinhos que me atravessam a cabeça perfuraram o orgulho, a soberba, as chagas mais ocultas das almas para fazê-lo sair o pus que contém, né? O pus das vontades humanas, das inclinações erradas, dos pensamentos errados, das maquinações erradas, todo o pus, né, que a vontade humana contraiu. Né? Que Jesus precisou passar para nos purificar, nos atingir. Né? As chagas mais ocultas das almas para fazer sair o pus que contém, e os espinhos em meu sangue os curarão e lhes restituirão a coroa que o pecado lhes havia tirado. E ele nos chama hoje na divina vontade a fazer esse ofício com ele. Né? A fazer com ele o seu ofício, de modo a essa graça, esse reino, essa coroa ser novamente, né, instituída na cabeça de seus filhos. Né?
Logo Jesus me fazia passar a outros momentos da paixão, mas eu me sentia trespassar o coração ao vê-lo sofrer tanto, e ele quase para consolar-me continuou falando de seu santo querer. Minha filha, meu centro sobre a terra é a alma, que faz minha vontade. Olhe o sol sobre a terra, expande sua luz por toda parte, mas ele tem seu centro. Eu, no céu, sou vida de cada um dos bem-aventurados, mas tenho o meu centro, o meu trono. Assim na terra encontro-me por toda parte, mas o meu centro, o lugar onde erijo o meu trono para reinar, os meus carismas, as minhas complacências, os meus triunfos e o meu coração palpitante, todo eu mesmo se encontra, tudo como em seu próprio centro, na alma que faz minha santíssima vontade. Ou seja, é como se dá num trecho, né? Os santos muitas vezes vinham na terra buscar Jesus, né? Que ele passava mais tempo com a Luísa do que no céu. Ou seja, o seu centro, na alma que faz a sua divina vontade. Porque como vai dizer também, né, no céu já está conquistado, já é a sua vontade divina querida que reina. E também no purgatório, né? É a vontade divina que reina até mesmo no inferno. Agora, para as criaturas, né, os viajantes, os viadores, têm ainda a liberdade de escolha. E como vai dizer também, né, que o maior de todos os milagres é que a criatura humana viva retorne à ordem, viva a vontade divina. Porque ela precisa desse ato de vontade, né, de deixar a sua vontade, de deixar as suas coisas para viver o querer divino. E aí sim, esse é o triunfo, como ele está dizendo aqui, né, o seu triunfo. Né, é ser erigido o seu trono no coração da criatura, ainda em vida. Né, ela deixar tudo para viver o seu divino querer. É como ele num trecho também vai dizer, vai fazer, né, leva Luísa ao céu e exibe ela a todos os bem-aventurados, né, dizendo, né, eis o triunfo da minha divina vontade. Né? Não porque Luísa é grande coisa, Luísa é, né, uma criatura humana assim como nós, manchada pelo germe de pecado e tudo. Mas o que ele dizia era a divina vontade que encontrou nela o seu trono, o seu reinado, né? E assim espera de cada um de nós que tenhamos livre acesso, livre curso à divina vontade em nós, a fim de que ele complete, conclua o trabalho, a obra começada em nós, né? E cuja qual ele anseia por isso desde toda a eternidade. E uma vez a gente entregando a nossa vontade a ele, a divina vontade vai conquistando, né, esses territórios, esses reinos no interior de nossa alma, né, derrubando os ídolos, purificando o ambiente a fim de tornar esse ambiente divino, um céu, um paraíso para Jesus em nós. A sermos, né, essa hóstia viva, né, pura, com nossas misérias, sim, mas sem mais a a cumplicidade, né, com o pecado, mas a vivermos esse ofício de vítima, né, de martírio da nossa atenção, o ser todo para Jesus, a estar à disposição dele e dar vida, voz às suas palavras, às suas verdades.
É como diz, todo eu mesmo se encontra, tudo como em seu próprio centro, na alma que faz minha santíssima vontade. Tão fundida está comigo essa alma, que se faz inseparável de mim. A gente vai se fundir a Jesus e se fazer inseparável dele, ou seja, em tudo que fizermos é Jesus fazendo com a gente e a gente fazendo com ele. Não há mais separação, não há mais intervalos, mas é vida junto contínua. Então, em tudo que faço, portanto, de fato, não há mais pecado, mas só há correspondência, reparação a Deus, né? E fusão, união com Ele em sua vida divina, seja para o gozo, seja para o ofício de vítima, o sofrer. Né? Haverá momentos de grande contentamento, satisfações terrenas, né? Em que situações, dificuldades irão, né, se desatar, né? Mas, sobretudo, o primordial é a vida divina que precisamos buscar crescer, né? No que se diz respeito ao humano, se não der para fazer, vai ficar aí de qualquer jeito. Então é muita perda de tempo a gente muitas vezes deixar Jesus para ir se ocupar das coisas, das realidades terrenas. Né? Não que agora eu vou ficar só trancado no meu quarto estudando o livro do céu, não é isso. Mas o problema é que muitas vezes a gente deixa Jesus de lado e vai se ocupar de coisas que não é necessário ocupar agora, né? Que são situações para daqui a meses, talvez até anos. Pode ser que ao longo desse tempo isso nem venha a se concretizar, né? Que a criatura humana, né, ao passo que tenta fazer com as suas forças, né, é volúvel, né? E Jesus acaba amargando mesmo tudo, porque não é para ser feito sem ele, é para ser feito com ele, né? É em conformidade com a vontade querida dele, então na hora dele. Então ocupemos-nos de fazer o bem, de corresponder a Deus agora, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais lhe será dado, né? Então, ocupemos em querer saber o que Jesus quer para nós nesse dia de hoje, já sabendo que o ato primordial é, né, a partilha do dia, a reflexão do tema diário, né, a busca do conhecimento dessas verdades. E através desse mesmo partilhar, desse trecho do dia, né, Jesus vai conduzir as coisas. Porque Ele nos mantém nesse cercadinho, nessa constância, nessa vontade querida dele. Né, que é como foi dito justamente, exatamente o trecho do Corpus Christi é o que ele vem falar hoje, né, do seu sangue, dessa fusão, do centro da alma que vive na divina vontade de ser o seu centro. Né? Ele vem mudar as coisas e trazer a verdade. Não é a Eucaristia, as espécies do pão e vinho, o seu centro, mas é a criatura humana que vive a sua vontade divina, sua vontade querida. Ou seja, a criatura que retorna ao propósito, à ordem ao qual foi criada, para o qual foi criado, para ser esta morada divina, esse templo divino, esse local do seu repouso, esse contente dos contentes. É como Nossa Senhora diz, Jesus, Deus Pai, que tudo deu a ela, ela que nada negou a Deus, tudo dele recebeu.
né? Fez dela, por graça, o que ele é por natureza, né? Igual a Deus, igual a ele, né? E Jesus submeteu a tudo isso, né? Se rebaixou à nossa condição humana para que, por meio dele, nos elevássemos à condição divina. E essa transição, né, entre a paixão e a glorificação, a santificação precisa ser feita, né? Esse morrer para viver. Então, na nossa humanidade será amargo mesmo todas as coisas, a fim de que a gente morra. Morre, e aquilo que mais somos apegados é onde Jesus mais vai bater. É aonde mais vai bater, para que a gente morra para isso. Então, as frustrações, as contrariedades sempre estarão, né, à nossa porta. Até o momento em que negarmos, renunciarmos à nossa vida humana e aderirmos de uma vez por toda à vida divina. Aí as dores, os sofrimentos, as situações continuarão, mas não mais nos paralisará, né? Não vamos mais ficar paralisados nessas realidades humanas, mas vamos, apesar de, passar por cima de tudo isso e continuar, né? Nas asas, sobre as asas da divina vontade. É como, né, uma situação lá do livro do Diálogo, né, de Santa Catarina de Sena. É uma santidade, né, das virtudes, mas como vai dizer, né, o demônio ao tentá-la. Se ele a exaltava, ela se colocava no seu lugar de criatura, se humilhava. Se ele a rebaixava, ela também, né, se colocava no seu lugar de criatura e se via digna daquilo, porque ela de fato não era um nada. Então o demônio desiste, né, de ficar a molestando, porque de todas as formas que ele se aproximava era para Deus a maior glória, né? Para a exaltação, para a humilhação, tudo era para a glória de Deus, né? Ao passo, entendo que, né, por não estar fixa na sua miséria, né, nas suas fraquezas, nas suas debilidades, nas suas frustrações, nos acontecimentos humanos, né? A nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Portanto, seja para o gosto ou desgosto, né? Bendito seja Deus, né? Não ficarmos fixos, né, a esta condição, aos sentimentos. Que ele vai dizer: tão fundida está comigo essa alma que se faz inseparável de mim. E toda a minha sabedoria e minha potência não sabe encontrar meios como separar-se minimamente dela. Por quê? Porque ela está fixa na divina vontade. Ele não se separa jamais, somos nós que nos separamos dele. Mas como foi dito, né, nossas misérias e dificuldades não significa que saímos da divina vontade. Né? A divina vontade está em nós. O que nos falta muitas vezes é a luz de entendimento, que se dará quando aprofundarmos mais nos estudos. E até mesmo essa situação de miséria, ao sermos constantes no estudo, esse próprio estudo Jesus mesmo vai trazer, por meio desse estudo, a iluminação desta ou daquela situação que vivemos, né? O para que tivemos que passar por isso ou aquilo, e o para que, né, não tivemos tal iluminação naquele dia, naquele momento, porque era assim, era este o rumo que Jesus quis dar, né? Muitas das vezes ele próprio fecha
os véus para que a gente não enxergue, para que a gente não entenda, para que aconteça a liberdade, né? Porque em momento algum a divina vontade nos impõe algo, mas tudo precisa ser, né, de coração aberto e entregue por amor, né? Nada por força maior, mas tudo por um amor, uma deliberalidade da criatura, né? Por mais frustrante que seja para Jesus, né? Que aguarda a criatura já há mais de 6.000 anos, né? Justamente por isso, por esperar, né, a sua liberdade, né? Como viu hoje, após 4.000 anos. Deus Pai já, né, nas suas ânsias de amor, nos trouxe Nossa Senhora Maria e, consequentemente, a encarnação do Verbo. E agora já há 2.000 anos esperando novamente, né, para só agora, né, trilhar esse caminho de vida na santidade divina, né, a santidade original, a santidade de Adão e Eva, né, a humanidade retomar lá de onde Adão parou, né, a ser reconstituído, né, a vida divina na criatura. E ainda assim encontra-se tantas oposições, né, mesmo da parte da igreja, né? Mas ela, a divina vontade já, né, dando passos na criatura, nos homens e mulheres de boa vontade, porque os escritos estão aí, a igreja disponibilizou aos seus fiéis. Cabe a cada um, né, se quer viver isso ou não. E Jesus chama, tem chamado a cada um, Nossa Senhora tem marcado os seus, né, que eles se sentem chamados a essa vida. A estar que é tão fundido, esta comigo, essa alma, a estar tão fundido comigo, essa alma que se faz inseparável de mim, e toda a minha sabedoria e minha potência não sabe encontrar meios como separar-se minimamente dela. Depois continuou: o amor tem as suas ânsias, os seus desejos, os seus ardores, as suas inquietações. A minha vontade é repouso perpétuo. E sabes por quê? Porque o amor contém o princípio, o meio e o fim da obra. Portanto, para chegar ao fim, suscitam-se as ânsias, as inquietudes, e nesta muito de humano se mistura e de imperfeições, e se não se unem passo a passo a minha vontade e o amor, pobre amor, como fica desonrado, mesmo nas maiores e mais santas obras, né? Às vezes a obra é grandiosa, mas não é esta a vontade de Deus. O sacrifício é grande, mas não é este sacrifício que Jesus espera. A divina vontade espera de nós. Como no trecho anterior, né? A cruz precisa vir das mãos de Jesus. Não é eu escolher a cruz que mais me agrade. Eu havia escolhido e abracei e quis levar uma cruz que não era minha por muito tempo. Me resignei a tal situação que era do meu casamento e que depois eu entendi que não era vontade de Deus. Era uma santidade egoísta, cuja qual eu buscava a minha santificação. Enquanto isso, eu deixava, né, a minha esposa enveredando-se, né, no caminho da soberba, do orgulho, da autossuficiência. Né? Então, é buscarmos a vontade de Deus.
E muitas das vezes essa vontade de Deus é totalmente o contrário àquilo que esperávamos. Mas é exatamente isso que Ele quer de nós, que a gente morra para as nossas convicções, para as nossas intenções, não ficar planejando, arquitetando coisas na nossa vida, mas estar abandonado, né, aos cuidados dele, sabendo que o que ele tem é infinitamente maior que o que possamos, né, arquitetar, planejar e buscar fazer. Entreguemos e confiemos a nossa vida a Ele, né, visando não aqui a nossa satisfação, a nossa recompensa terrena, sabendo que aqui é o lugar da luta, né, da batalha, mas o descanso mesmo haverá de ser quando recolhermos a Ele. E, né, na divina vontade já vivemos esse recolhimento já hoje em vida. Então tudo que nos acontece é para a maior glória de Deus. Então é uma felicidade maior que temos, uma oportunidade e felicidade imensa que temos já hoje em vida, que é uma condição superior à dos bem-aventurados, né? Qualquer santo ou santa no céu, né, gostaria de estar no nosso lugar hoje, para viver essa vida divina, para viver essa morte da nossa vontade humana e essa adesão, essa fusão à vontade divina. Porque esse ato de vontade que Deus nos deu é grandioso, nos faz partícipes da sua vida divina, né, da sua paixão, de toda a sua vida, quando aderirmos a Ele, quando renunciarmos a nós mesmos e nos unir a Ele, né, vamos viver a sua vida na terra, aquilo que vai dizer, né, que os anjos, se pudessem, nos invejariam, porque podemos comungar, né, o corpo e sangue de Jesus, isso na santidade das virtudes, mas aqui na divina vontade é muito mais que isso, não só comungar, mas ser o próprio, ter em nós, né, ser o próprio Cristo vivendo em nós como corpo, sangue, alma e divindade em nós. E os anjos adorar a Jesus em nós. É graça essa que eles não podem, né, receber, que por conta da nossa humanidade podemos sofrer como Cristo sofreu. E nos invejaria também, né? Até esse o segundo ponto, da gente poder sofrer como Cristo sofreu. Um ato tão grandioso que ao mesmo tempo, aos olhos de uns, na vida de uns, é visto como repugnância, como maldição, como, né, querem a todo custo, né, sair de tal condição. Como dizem, né, tá repreendido, tá repreendido. Não querem participar da paixão de Cristo, dos seus sofrimentos, querem a recompensa já aqui na terra, a vida cômoda, né, a satisfação dos seus anseios, dos seus prazeres, mas é essa a grande tristeza, né, já receber a sua recompensa aqui em vida. Né? Não queremos nada para hoje, aqui, agora, mas queremos tudo para a glória de Deus. Né? A satisfazer a Ele, a satisfação dEle. E assim o que Ele quiser, né, nos dar, que assim o seja. Que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Então é como, né, na minha situação, se eu vou construir casa ou não, né, importa-me lá. O que importa é que eu construa essa casa para Jesus, na minha alma. Né, essa habitação para Jesus na minha alma. É nisso que eu preciso trabalhar urgentemente. E aí, se a casa lá, o material, a terrena aqui acontecer, glória a Deus. Se não acontecer também, Deus, né, Jesus, a divina vontade, terá os seus caminhos. Né?
mas não ser esse o centro, o foco, né? A razão do meu levantar cedo todo dia e trabalhar não tem que ser isso. Mas a razão do meu levantar é o que vamos fazer juntos hoje, Jesus. Vem, divina vontade, reinar na minha vontade. Vamos fazer todas as coisas juntas hoje. Vós em mim e eu em vós. Né? Não posso viver sem uma vida, Jesus, e é por isso que eu quero a tua. É até que agora eu entendo esse trecho, nessa parte que vai dizer, depois continuou, Jesus continuou, o amor tem as suas ânsias, os seus desejos, os seus ardores, as suas inquietações. Né? Quer realizar, concretizar planos, né? Ainda lícitos. Porém, a minha vontade, Jesus vai dizer, é repouso perpétuo. Não tem nada disso, né? Não tem ânsias, não tem desejos, não tem ardores, não tem inquietações, mas um repouso perpétuo. Né? E sabes por quê? Porque o amor contém o princípio, o meio e o fim da obra. Portanto, para chegar ao fim, suscitam-se as ânsias, as inquietudes, e nestas muito de humano se mistura, e de imperfeições, e se não se unem passo a passo a minha vontade e o amor, pobre amor, como fica desonrado, mesmo nas maiores e mais santas obras. Não podemos tirar os olhos da vida divina, mas em tudo que realizarmos, buscar a vontade de Deus, viver a sua vontade querida, sacrificar muitas das vezes situações, né, até lícitas, santas, para viver a verdade, a vontade querida de Deus. É como uma realidade minha, né? Estando separado, eu vou lá na casa do meu filho todos os dias a estar com ele, a ficar com ele, porque ele precisa de mim, da minha presença. A gente vai jogar bola, vou fazer isso e aquilo. É o meu ofício de pai. Mas enquanto isso, eu estou deixando aqui o meu estudo, a minha partilha de lado, para ir estar eu humanamente, pessoalmente, né, junto dele. Ao passo que, se eu estiver de fato na divina vontade, cumprindo o meu ofício, fazendo o meu dever de filho da divina vontade, aí sim, né, meu filho terá o pai que ele tanto precisa. Né? Ele precisa ter o pai que Deus espera que eu seja para ele. E não eu, com as minhas próprias forças, querer ser esse pai humano para ele. Entende? São duas coisas diferentes. Não estou dizendo com isso que eu vou negligenciar o meu ofício de pai. Não é nada disso. Mas que eu vou viver a ordem. Eu não vou fazer do meu filho o meu ídolo. Entende? Não vou viver uma idolatria, como dizia da Ruth com o esposo dela. Ela colocando o esposo no lugar de Jesus e aqui eu colocando o meu filho no lugar da divina vontade. Eis a grande questão, né? É Jesus no centro, é a divina vontade no centro. E a partir desse centro, nos dirigimos às outras realidades, às outras situações. Ou seja, só em Deus eu vou ser o pai que eu preciso ser, o funcionário que eu preciso ser, o ser humano que eu preciso ser. Né?
ponto de não viver para agradar, satisfazer as criaturas, mas viver para agradar a Deus. Esse humano precisa se converter no divino. A divinização dos nossos atos humanos. Estando Jesus no centro, sendo Ele o centro, sendo Ele a nossa vida. Em troca, a minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda a atitude da obra à minha vontade. E enquanto minha vontade obra, a alma repousa. Portanto, não obrando a alma, mas minha vontade nela. Não há ânsias nem inquietudes, e está livre de qualquer imperfeição, porque tudo se converte em luz, né? Tudo se converte em ato divino, né? Luz de conhecimento, de entendimento. Portanto, até as nossas misérias, as nossas dificuldades e imperfeições se convertem em luz, né? Em luz de conhecimento, em verdade divina, para iluminar a nós mesmos e também aos demais, né? Aos que se deixam tocar por essa luz. Porque o sol brilha para todos, assim como o sol que brilha para todos, mas muitos não recebem, né, dos benefícios do sol, por se privar dele. Assim, a divina vontade, os orvalhos benéficos estão para cair por sobre todos, mas nem todos gozarão, né, dessa luz, desse entendimento, por estarem, né, voltados com a sua vontade para outra direção, para outra realidade, né, para as suas mesquinharias, né, para as suas vontades humanas, seus anseios, seus desejos. Portanto, como dizia Santo Agostinho, eu tenho medo do Cristo que passa. Ele está no meio de nós, né, a nos chamar, a nos mostrar, a se revelar a nós nas suas verdades. E nós estamos com a nossa atenção voltada para onde? Né? Qual que é a minha prioridade? Né? Buscar, conhecer, atender, né? Dar ouvidos a Ele e dar voz às suas verdades? Ou a minha preocupação é aquela satisfação que eu preciso, né, atender da minha vontade humana? Então, que Jesus, de fato, que nós, de fato, coloquemos como centro da nossa vida. Como diz, né, em troca a minha vontade opera em um ato simples. São com um ato simples, simplicidade. Dando à alma toda a atitude da obra à minha vontade, do obrar à minha vontade. E enquanto minha vontade obra, a alma repousa. Porque se eu estou abandonado à divina vontade, eu não estou perturbado com o que aconteceu, o que deixa de acontecer. Aconteceu é a vontade divina. Portanto, eu repouso, eu permaneço em paz. Portanto, não obrando a alma, mas minha vontade nela. Já não é mais ela quem vive, é a divina vontade, é Cristo quem vive nela. Não há ânsias nem inquietudes, e está livre de qualquer imperfeição. Aconteceu, é a divina vontade. Mas que situação é a divina vontade? Jesus vai tirar, né, a divina vontade vai tirar um bem, e um bem universal dessa realidade, dessa situação. O Filho da divina vontade não vive mais para si, mas é Jesus quem vive nele. E não para si, mas para todos, passado, presente e futuro. Então, o que nos acontece é estar, né, nesse ato único de Deus.
para satisfazer a Deus por todos, para que seja derramado bênçãos de Deus sobre a vida de todos, através daquele ato simples, daquela situação simples, ou mesmo, daquela adversidade, daquela, situação tão simples. Tudo se torna simples porque não vivemos mais para o humano. Porque ao passo que se vive para o humano, a mais simples coisa que talvez nem venha a acontecer se torna uma perturbação insuportável. Por isso as pessoas estão aí vivendo à base de remédios, de antidepressivos. Porque uma folha caindo da árvore, para ela já é uma tempestade num copo d'água. É uma perturbação por coisas que nem venham a acontecer. E a pessoa já está aqui hoje se descabelando por essas situações. Perdendo noite de sono. É como uma pessoa no meu trabalho, aí eu não estou nem conseguindo dormir, de tão preocupado que eu estou com as dívidas. O que eu disse a ela, olha, você dormindo ou não, as contas vão continuar lá. Desse jeito, daqui a pouco você fica doente, cheio de conta para pagar e ainda tem que procurar um médico, procurar uma ajuda. E ainda precisa cuidar desse bebê que está sendo gerado aí. Preocupe-se com ele. Ocupe-se dele, da saúde dele. Você precisa estar bem para gerar bem esse filho. Agora, perturbado com conta, ficar sem dormir por causa de conta. As contas estarão lá no outro dia cedo do mesmo jeito, o juro correndo. Não adianta. Toda a perturbação que a gente cria da nossa vontade humana. Deixamos-nos guiar pela vontade querida, a vontade divina. É o que a Aline até estava dizendo. Entrou um dinheiro, falando com o marido dela, agora vai pagar lá esse cartão X que você tinha falado que já ia pagar. Ah, mas tem essa e essa outra conta também, eu vou pagar aqui, depois não, vamos acertar esse, que é a vontade de Deus, e depois Deus proverá, para que a gente pague esse outro. Hoje pagaremos esse, que é a ordem, que está já na ordem, depois a gente paga o outro. E assim vamos indo, gole a gole. E assim para todas as coisas. Toda a perturbação vem da nossa vontade humana, da nossa escolha em querer fazer do nosso jeito, em resolver do nosso jeito as coisas. Tudo entrará nesse oceano de paz, quando buscarmos a vontade de Deus. E aí venha o que vier. Não que não venhamos a sofrer mais. Nossa Senhora foi a Senhora das dores, a Senhora das lágrimas. Mas em momento algum ela saiu do seu posto. Ela foi até o fim, esteve de pé diante da cruz. Correspondendo a Deus e ao ponto de chegar a dizer que se os algozes não o fizessem por algum motivo, ela mesma teria feito. Ela mesma teria sacrificado seu filho, como Abraão, que era para sacrificar Isaac. Ela mesma teria feito. E com prontidão. Assim como que com passos firmes ela subiu as escadas do templo, lá com 3 anos, deixando seus pais para ir viver no templo, de modo a cumprir, a viver a vontade de Deus. Então, em tudo seja feito na nossa vida a vontade de Deus. Que Ele nos ajude, que a divina vontade nos conduza, nos conceda o entendimento e o conhecimento por meio do esforço, do estudo que devemos fazer
para entender, para compreender, para estudar, né, essas verdades e pô-las em prática na nossa vida. Entendendo, passamos a aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Porque Ele não nos negará o conhecimento do para quê, né, isso e aquilo. E assim já não há mais perturbações, já não há mais paixões, já não há mais amor próprio, somente um amor divino. Haveremos de deixar tudo para viver a vontade de Deus, apesar de, para a maior glória de Deus e pela salvação das almas. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.